Neste domingo, último domingo do mês de julho, nós estamos encerrando esta série que apresentou as 7 declarações de Jesus, 7 declarações que começam com as palavras "Eu sou", que trazem a identidade de Jesus através do olhar do apóstolo João. Semana passada falei que o Evangelho de João é um evangelho peculiar, ele é muito diferente dos 3 primeiros evangelhos. Ele é escrito posteriormente aos 3 primeiros. É um momento novo, é um momento que já existe a igreja de Jesus e o apóstolo João, sendo o último dos apóstolos ainda vivo, ele entende que há necessidade de trazer ainda algumas coisas que ele mesmo foi testemunho ocular e ele nos apresenta. Por isso, é muito comum nós enxergarmos no Evangelho de João narrativas que não são descritas nos outros evangelhos, como as próprias declarações que são traduzidas para nós. E nós falamos na primeira declaração, lá em João capítulo 6, Jesus começa fazendo uma primeira declaração, onde ele se declara: "Eu sou o pão da vida". Declarou-lhe Jesus: "Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede". E curioso, se você começar a prestar atenção na sequência das declarações, Jesus começa com a mais básica necessidade humana, que é o do sustento, da fome, da sede. E ele diz que não há nada mais essencial para suprir a existência do que o próprio Cristo. E ele diz isso: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome". Já diziam os poetas do nosso tempo: você tem fome do quê? E Jesus já respondia a isso há 2000 anos atrás: "Eu sou o pão da vida". Mas essa é só a primeira declaração. A segunda declaração acontece já no capítulo 8, no versículo 12. Diz assim: "De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida". Em um ambiente de trevas, de escuridão, Jesus se apresenta como luz, como aquele que é capaz de nos ajudar a caminhar, a enxergar, a entender que dentro de tantas circunstâncias negativas existe um Deus que traz luz para as nossas vidas, que amplia a nossa própria visão. Quando todo dia de manhã que eu estou acordando, o sol ainda não nasceu, porque estamos nessa fase do inverno, e mesmo 6 horas da manhã ainda é escuro, e a gente precisa, para enxergar, para mim entrar na cozinha e não dar um tropicão, acertar uma quina, a gente acende a luz para ter uma visão melhor, mesmo que a gente conheça as coisas na nossa casa. Quando a gente acende a luz, a gente enxerga as coisas de uma maneira muito diferente, e a proposta de Jesus é essa. Ele vem para nos dar essa amplitude de visão, para que a gente entenda que existem mais coisas do que a gente pode imaginar. Mas esta é só a segunda declaração. A terceira, então, ele se declara a porta das ovelhas. Em João capítulo 10, verso 9, ele diz assim: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens". Se até então ele se apresentava como o pão e como a luz, agora ele se apresenta como uma porta, nos dando a iniciativa de entrar por ele e encontrar satisfação, encontrar paz. Assim, Jesus se mostra como uma porta de salvação, que é preciso nós entrarmos por ela. Curioso que muitas vezes eu percebo muitos de nós com uma fé militante que quer colocar Jesus goela abaixo das pessoas. Mas o próprio Cristo diz: "Eu sou a porta, se entrar por mim". Se você
se permitir, entre e experimente. Esse é um convite. Jesus nos convida para viver essa vida plena, entrando pela porta das ovelhas. A quarta declaração, se ele já estava falando desse ambiente agrário, rural, das ovelhas, então agora ele se declara: eu sou o bom pastor. E no versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como essa porta, ela se torna uma porta aberta? Porque o sangue de Jesus derramado naquela cruz abre uma porta de acesso até o próprio Deus Pai. Então, quando ele diz que ele é o pastor, não só ele é um pastor que guia, que protege, mas ele é um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Cada vez ele vai apresentando um pouco mais as dimensões do Evangelho, que para que a gente experimente todas essas privilégios, oportunidades, existe um sacrifício, mas esse sacrifício não é meu e nem seu, esse sacrifício é do próprio Cristo. E encerramos a semana passada com a quinta declaração, talvez dos momentos de maior tensão da história dos evangelhos, quando Jesus traz à vida Lázaro, um grande amigo, irmão de Marta e Maria, e no capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O sacrifício de Jesus na cruz não só abre uma porta de acesso ao Pai, mas também traz a nós uma nova dinâmica de uma vida que pode vencer a própria morte, mesmo que morra, viverá, pois eu sou a ressurreição e a vida. Curioso que nesse texto ele termina essa declaração fazendo uma pergunta à própria Marta, com quem ele estava promovendo esse diálogo. Ele diz assim: você crê nisso? Você crê nisso? E de novo, Jesus entrega para nós a iniciativa. Você crê nisso? Você entende o que eu estou falando? Você precisa entender, você precisa aceitar que é assim que o Evangelho funciona. E hoje pela manhã nós trouxemos a penúltima declaração, que se encontra em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós chegamos na quinta declaração, que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, basicamente ele está falando da salvação. Da grande inimiga das nossas vidas, a própria morte, ela é vencida na ressurreição de Cristo. Mas o Evangelho, ele não termina aí, ele não termina na salvação. Quando nós entendemos a sexta declaração, Jesus está dizendo que a história continua. Sabe quando você assiste um filme e o filme não acaba? E você fica até com raiva disso? Aqui é assim, é como se aparecesse no final assim: continua. E a sexta declaração diz assim: eu sou o caminho. Ou seja, não acabou. E hoje pela manhã nós entendemos que quando Jesus diz eu sou o caminho, a palavra usada está muito ligada com a ideia de direção. Eu sei para onde ir, eu sei qual a direção tomar, e você precisa caminhar comigo. Caminhe então comigo. Então, permita que não só eu seja o seu Salvador, mas permita que eu também seja o seu Senhor, o seu guia, que vai não só te mostrar a direção para encontrar com o Pai, mas também sou a fonte da verdade. A verdade que todos querem saber, querem entender. E por último, ele ainda declara: se você caminhar comigo e permitir que eu te apresente a verdade, você vai ter vida. É como se a afirmação final, essa tríade, fosse que caminho e verdade promovem vida. Que vida é essa? Não é uma vida biológica puramente que nos sustenta e a gente sente, mas é mais que uma vida biológica, uma vida plena, uma vida de satisfação, de propósito. Eu sei porque eu levanto de manhã, eu sei porque eu faço o que eu faço, eu não estou perdido, eu não estou só
tendo mais um dia como um outro qualquer, mas eu levanto da cama e vivo aquele dia porque eu sei o que Deus deseja que eu faça. E as coisas começam a ficar mais complicadas, falar a verdade, porque não necessariamente todo mundo sabe isso. E eu tenho conversado com muitas pessoas que ainda estão buscando a plenitude de vida. Como se essa plenitude de vida, ela viesse depois de buscar uma vida financeira estável. Se essa plenitude de vida viesse depois de você conseguir a tão sonhada aposentadoria. E principalmente para aqueles que têm mais idade, o que eu tenho visto é que esses propósitos, eles não trazem satisfação, muito pelo contrário, trazem mais decepção. E o que nós vamos fazer então? Vamos desistir? E isso é o que acontece muitas vezes, que a juventude enxerga na velha geração essa desilusão, e a juventude então está se entregando ao bel prazer, e está se destruindo, fala, então vamos se divertir, vamos... E isso não é uma vida com propósito, porque só existe uma vida plena, onde nós nos sentimos satisfeitos com Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo a entender o que de fato é verdade. E a verdade aqui, em confrontação com o pai da mentira, Satanás, que nos engana e nos propõe outros caminhos que parecem indignos, parecem até mais tentadores, mas que são caminhos malignos. Não são os próprios caminhos de Jesus. Por fim, então, nós chegamos na última declaração, a declaração que é o tema dessa noite. Jesus, agora, já nas últimas horas, antes de ser preso, quando ele se declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus já havia feito aquela última ceia, já havia falado que um deles ia traí-lo. Antes ainda, começou com um momento bastante delicado, em que todo mundo se viu lá, sem ter quem fizesse a bendita lá do lava-pés, e Jesus foi lá e lavou os pés de todos os discípulos, já tinham sido humilhados pelo próprio Cristo, já tinham sido de alguma maneira constrangidos, porque um deles, de alguma maneira, ia negar Jesus, outro ia traí-lo, e Jesus vai falando e vai se declarando, trazendo ali algumas últimas verdades, e por fim ainda no capítulo 15, e aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então, no capítulo 15 de João, talvez nós temos aqui a última declaração, mas aquela que de alguma maneira faz um fechamento, que completa todas as outras declarações, quando Jesus usa uma metáfora, usa uma figura de linguagem muito conhecida, que é a videira que pelo seu fruto produz o vinho, produz a uva, algo que era tão apreciado, não só na época de Jesus, mas também nos nossos dias. E Jesus então no capítulo 15, no verso 1, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai. Demonstram que são meus discípulos de verdade. Vamos parar aqui e vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender esta última e forte declaração de Jesus. Ajuda-nos a discernir, ó Pai, verdades que podemos aplicar nas nossas vidas hoje. E que o Senhor nos dê esta iluminação pelo poder do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração,
em nome de Jesus. Amém. Nos dias que eu saí de férias, a Dani fez uma cirurgia de varizes, e aí eu fiquei mais em casa, ali, tentando ajudar, né, e não atrapalhando. E quando ela teve alta, que ela poderia sair e caminhar, nós decidimos passar um dia em São Roque. E nós fomos conhecer a cidade, já bem conhecida, com muitas atrações lá, muitas coisas. Eu queria mesmo ver o museu de carro que tinha lá. Mas antes da gente ir ver o museu de carro, nós paramos numa daquelas vinícolas que existem lá em São Roque. Não porque eu também não moro numa cidade que também não tenha isso, mas o que foi curioso é que eu fui num lugar que a vinícola tinha um grande porte, tinha uma grande estrutura. E fiquei impressionado com a quantidade de produtos que foram oferecidos do fruto da videira. Vinhos, na sua maioria, mas vinhos dos mais populares aos mais sofisticados. Vinhos que custavam dezenas de reais a vinhos que custavam centenas de reais. Que trazem uma amplitude tão grande daquilo que a videira pode oferecer para todos os gostos. Curioso que a videira, quem não viu, talvez possa um dia visitar a nossa videira, que é plantada aqui no nosso estacionamento. Nós a podamos agora há 2 semanas, quando chega o mês de inverno, na lua minguante, nós podamos para que ela possa agora se desenvolver, rebrotar e gerar os pequenos cachinhos de uva que já nascem nos seus brotinhos, para que lá em dezembro e janeiro, talvez a gente não, mas com certeza os passarinhos, porque eles sempre entram na nossa frente antes, eles possam desfrutar das frutas. Mas se você talvez não tenha conhecido uma videira, ela é também muito peculiar, porque ela não tem nenhuma outra função a não ser dar a uva, ou fruto, o seu fruto específico. A sua madeira não tem outro destino, tanto que o texto inclusive diz que se o ramo não produz fruto, então vamos cortar e jogar, queimar, porque não tem outra função. Ao mesmo tempo, a videira, ela é uma planta que precisa de uma estrutura. Qualquer videira que comece a crescer e que comece a arrastar no chão, aqueles ramos no chão, eles morrem, eles apodrecem. A videira tem uma necessidade de que se exista uma estrutura, que a suporte, que dê a ela espaço para ela crescer. Hoje pela manhã, nós falamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu fiz uma comparação de que essa tríade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela pode ser aplicada à nossa igreja, na visão da nossa igreja, de queremos ser uma igreja acolhedora, discipuladora e missionária. Quando falamos que Jesus é o caminho, nós estamos oferecendo às pessoas a direção, acolhendo essas pessoas. Quando dizemos que Jesus é a verdade, após acolher essas pessoas, nós mostramos a ela como o que Deus deseja de nós, qual é a verdade que precisamos entender. E isso se chama discipulado. E ao entender isso transforma as nossas vidas, nos dá propósito, e nós então temos condições de repartir isso com outras pessoas, apresentar para Jesus a outras pessoas, temos uma vida com propósito, e isso é o que eu chamo de uma igreja missional, que se importa em compartilhar isso com os outros. E por que eu estou repetindo isso? Porque agora, ao ler esse texto, que Jesus é a videira verdadeira, Jesus já está falando, não só mais com os seus discípulos, mas ele já está propondo uma declaração que identifica a própria igreja. Porque, de novo, é como se existe aqui uma situação que está implícita, quando ele diz assim, eu sou a videira. Então, quem é a videira? Não é eu, Fábio, é Jesus. E ele diz assim,
eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, tem como essa videira morrer? Tem como ela dar errado? Tem como acontecer alguma coisa com ela? Não, porque não tem ninguém melhor para ser o cuidador dessa videira do que o próprio Deus. Então, a fonte de todo sucesso, de toda a vida plena, está nessa videira. E aí, mais para frente, ele diz no versículo 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele não está falando assim, Isa, você é o ramo. Ela não fala assim, Lázaro, você é o ramo. Rosângela, você é o ramo. Ele fala assim, vocês são todos. Então ele já está começando aqui a identificar a igreja. Que essa igreja, ela precisa, nós que somos os ramos, nós precisamos estar nesta videira. E qual é o verbo que ele usa para estar na videira? É um verbo que se repete várias vezes. É o verbo permanecer. Eu já pesquisei várias vezes, tentando achar algumas definições para poder diferenciar o que significa permanecer. E o que mais me chama a atenção é que permanecer é uma atitude ativa de querer ficar. Não é algo que acontece por acaso, não é algo que eu estou encostado, que eu estou sentado, que eu estou de alguma maneira assim, relaxado. Permanecer exige de nós uma atitude ativa, de querer, de ficar, de buscar com todas as nossas forças. E faz todo sentido. Se você lembrar daquela pergunta que fizeram a Jesus, perguntando a ele, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que é exatamente isso. Então, se eu entendi que a videira é a fonte da vida, que Jesus é essa videira, é o caminho, é a verdade, é a vida, então eu preciso, a igreja, os ramos, nós precisamos permanecer. Nós temos que permanecer, buscar. E se existe hoje algo que está mais fora, né, se tem uma coisa que hoje está tão impopular, é a própria igreja de Jesus. Assim como nós vemos muitas vezes pessoas falando bem da igreja, nós também temos a mesma quantidade, se não mais, de pessoas que falam mal da igreja. E se prega talvez hoje um evangelho que não é um evangelho completo, que diz assim, conheça Jesus, siga Jesus, Jesus é importante, mas é preciso também dizer que é importante fazermos isso juntos, como igreja. O evangelho não é um movimento apenas individual, ele tem a sua individualidade, pois a cada um de nós é exigido que tomemos uma decisão pessoal. Mas o viver esse caminho, o viver essa verdade, essa vida, é um movimento coletivo. Jesus, então, propõe, e aí faz todo sentido ser uma videira, porque videira precisa de estrutura. E aí vem a igreja, e aí a grande crise nunca vai ser a videira, a crise vai ser a estrutura. É onde as coisas acontecem, dão errado. Que é uma maneira, alguém ficou chateado porque o dinheiro não foi para tal lugar, porque era para fazer isso, comprou não sei o quê, e que não era para fazer. Então a gente tem. Mas aí quando você pergunta para a pessoa, mas e de Jesus, você tem algum problema? Não tenho. Então, por que exatamente essa? Nós precisamos entender isso. A estrutura, ela é falha, ela é humana. E vai existir boas estruturas e estruturas ruins. Estruturas tão ruins que fazem até com que a videira encoste no chão. E ao encostar no chão, ela mata os ramos. E se nós queremos ser uma igreja, de novo, acolhedora, discipuladora e missional, precisamos entender que precisamos criar uma estrutura que dê plena possibilidade dos ramos se desenvolverem, desses ramos crescerem. Porque é em Cristo que nós vamos encontrar esse acolhimento, esse pertencimento. E olha que ele fala no versículo 5, é muito importante, talvez é um versículo dos que eu mais aprecio
desse parágrafo, que ele diz assim: eu sou a videira e vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Lembra que eu falei da questão do propósito, de sentido para a vida? Jesus está dizendo o seguinte: olha, tudo que a gente faz só vai fazer sentido se você estiver permanecendo na videira. Não existe casamento que traga satisfação, não existe sonho realizado que traga mais satisfação que não seja o permanecer em mim. Porque se você não fizer isso, todas as outras coisas não fazem sentido. Vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável que seca. E esses ramos são juntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Aqui existem algumas verdades importantes que esse texto traz, que tem a ver com a dinâmica da videira, que nem eu falei. A nossa videira agora está podada, dá até dó dela. Você chega lá, você fala assim: ai, tadinha. Você fica com compaixão, fica com raiva do Fábio. Por que o Fábio fez isso? Acabou com a videira. Mas o texto diz assim, que todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. E isso é uma dinâmica que hoje pela manhã nós dissemos também, que quando nós entendemos que Jesus é o nosso guia, muitas vezes ele vai nos levar por caminhos que nós não queremos trilhar, mas são caminhos às vezes difíceis, mas que moldam o nosso caráter, que nos transformam, que nos quebrantam. E ramos que permanecem na videira e que começam a buscar satisfação vão ser podados. Vão ser, de alguma maneira, disciplinados, vão ter que entrar em algum momento em situações que não gostamos, mas que vão gerar mais frutos. Vão gerar mais frutos. Puxa, Fábio, que legal, eu quero gerar frutos, eu quero ser essa pessoa. Mas tem uma coisa importante que eu preciso falar: ramos não se alimentam dos frutos. Ramos se alimentam da videira. Ramos não se alimentam dos frutos. Ramos se alimentam da videira. Os frutos não são para a nossa alegria. A nossa alegria nós já temos, é em Cristo, é na videira. E tudo aquilo que florescer e frutificar na nossa história será para abençoar outros, abençoar a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Mas, de novo, nossos filhos, a nossa família, o nosso casamento, os nossos amigos, não serão contemplados se nós não permanecermos na videira. E é curioso porque muitas vezes a gente que conhece o Evangelho e a gente conhece Jesus, a gente fica insistindo para os outros fazer o que a gente faz. Mas ninguém muda ninguém. A gente não tem nem controle absoluto sobre as nossas próprias vontades, imagina sobre o outro. E a gente se preocupa tanto com o outro que a gente não cuida da gente. E o que nós precisamos entender, e Jesus está nos dizendo o seguinte, assim: permaneçam em mim. O foco é em mim, tenha o foco em Jesus. Deixa eu te conduzir, te alimentar. Deixa eu te podar, vai doer. Ah, mas e o fulano? Deixa o fulano. Talvez ele vai comer o fruto lá na frente, vai se satisfazer, e em algum momento o Senhor vai alcançá-lo, e ele vai buscar Jesus, ele vai entrar pela porta, mas não sou eu. Aí parece que eu quero sair do ramo e encaixar alguém no meu lugar. Mas toda vez que eu faço isso, eu perco o foco. E ele continua o texto, ele diz assim, aí eu não li essa parte, mas ele diz lá, no versículo 9, eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Jesus dá uma dica aqui, como é que é permanecer em Jesus? Qual é essa ação ativa? É obedecendo.
é se submetendo ao senhorio de Jesus. É fazendo aquilo que Jesus deseja que você faça. E que às vezes a gente já sabe o que Jesus deseja de nós, mas a gente continua, né, vai pelas tangentes, pelas beiradas, tentando resolver. Mas se você ama a Deus, você demonstra o seu amor obedecendo. E ele continua: eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Poucos textos têm a palavra alegria, porque parece que é só luta, parece que é só dificuldade, que é só poda. Mas o texto mostra que existe alegria. Mas eu posso ficar aqui falando sobre isso, mas isso precisa ser uma experiência sua. E ele diz: sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. E olha que bonito que ele fala aqui: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos. Pois eu lhes disse tudo o que meu Pai disse. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos, frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Então, se nós entendemos que significa permanecer é obedecer aos mandamentos, aí ele também, né, pega a gente na curva e fala assim: sabe qual é o mandamento? Amem uns aos outros. Ame o outro raminho lá, ao outro, né? O irmãozinho difícil. Essa semana no meu aplicativo que eu faço as meditações, ele apresenta uns versículos aleatórios. E essa semana veio o versículo de Colossenses: suportai-vos uns aos outros. E aí o texto dizia assim: quem são as pessoas pelas quais você precisa orar, liberar perdão, caminhar um pouco mais? Permanecer em Jesus é fazer o que Jesus faria, amar. E aí eu coloquei pelo menos 3 nomes de pessoas difíceis, com as quais muitas vezes eu não tenho muita paciência. E eu tenho pedido ao Senhor que me ajude, porque eu só vou conseguir amar essas pessoas se eu permanecer em Jesus. E é assim todas as coisas. De novo, estou sendo até redundante, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe quando as coisas começam a dar errado, e a gente estoura, já sai gritando, falando, tenta fazer as coisas, aí você já se desconectou da videira. Aí você já está por sua conta e risco. Essa semana aconteceu uma coisa curiosa. A Daniela tinha que enviar uns termômetros que ela usa para medir a temperatura da comida. Ela tem que mandar para um laboratório para eles, tem lá, aferir isso, e aí manda pelo correio. E aí bondosamente, eu me ofereci: eu levo para você, meu amor. Né? É fácil, já está tudo embrulhado, já está com um papelzinho ali, eu vou aqui no castelo, é fácil. Aí vim com a caixa e tal. Só que quando eu peguei de fato a caixa assim para ver, a pessoa que embrulhou os termômetros, ela usou uma caixa, adaptou uma caixa dessas de arquivo morto, que tem aqueles furinhos. E aí um daqueles termômetros que tem a ponta, né, aguda assim, para ser inserido no alimento, estava passando por aquele furinho e furou, inclusive a fita. E a pessoa tentou passar uma fita ali, mas aí já tinha uma ponta assim para fora da caixa. Eu falei: isso aqui não vai ser despachado, não adianta chegar lá, eu vou passar carão. Aí eu liguei para a Dani: Dani, você viu? Não tinha visto, não sei o quê. Mas está com fita crepe, é só você abrir e arrumar, põe envesado assim. Eu sei, Dani, só que eu estou vendo a caixa aqui. E não tem só essa fita crepe, tem também toda uma outra fita aqui. E aí, de fato, tirei a fita crepe, tive que tirar toda a fita, mas é aquela coisa. Arrumei, mas aí a hora que eu precisava de outra fita.
Isso porque eu já estava lá no castelo já. Aí eu respirei fundo, permaneci em Jesus. Aí, né? Fui na papelaria, eu preciso de uma fita, tá ok? Aí fui. Aí eu estava no estacionamento da papelaria, abri o porta-mala do carro, comecei a fita. Bonitinha, ficou bonito. Beleza, fechei o porta-mala com a chave dentro. Aí eu falei assim, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, porque a primeira reação é a negação, né? Não acreditar, né? Mas me deu uma raiva. Me deu uma raiva do funcionário da Daniela. Me deu uma raiva da Daniela. Me deu uma raiva do termômetro. Pois é, a gente, né, a culpa é minha, mas eu ponho nos outros, né? Vontade de chutar a caixa longe. E qualquer coisa que eu fizesse, eu estava assim de sair da videira já. Aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, e eu gravei isso. Eu vou buscar o conselho de alguém que não está nervoso. Alguém que não está envolvido emocionalmente na situação. Não adianta falar com a Dani, porque se eu falar com a Dani, ela vai me falar um monte. Mas por que você fez isso? Não adianta, não pode. Aí liguei aqui na igreja, falei com a Fernanda, a gestora. Fernanda, você não vai acreditar. A burrada que eu fiz. Tranquei o carro com a chave dentro do porta-mala. Eu estou nervoso pra caramba, mas estou te contando para você me ajudar a pensar. Aí ela começou, viu, então, você não tem a chave de reserva? Tenho, mas está lá em Vinhedo. Ah, então, como... Aí ela falou assim, não tem como... vamos mandar um Uber buscar. Aí eu falei, o Henrique está em casa. Então, mais fácil, eu vou ligar para o Henrique e falar, Henrique, pega a chave que está não sei aonde e manda um Uber. E em 25 minutos resolveu. O motoqueiro apareceu com a chave reserva, eu resgatei a chave do porta-mala. E no meio do caminho, eu falei, bom, agora tem 25 minutos para esperar. É curioso que eu ainda fui falar para a menina da papelaria, olha, o meu carro está estacionado aqui, porque eu tranquei a chave dentro e agora estou esperando. Aí ela falou assim para mim, ai moço, mas pobre não tem 1 minuto de sossego, né? Ainda me chamou de pobre ainda. Mas beleza, aí eu falei, bom, eu vou levar a caixa, porque agora eu vou esperar 25 minutos, levei a caixa no correio, tirei fotinho para a Dani, Dani, a sua caixinha bonitinha, foi para o correio. Aí voltei, ainda tem uma sorveteria do lado, fui lá e tomei um picolé de maracujá para ver se dá uma acalmada. E eu fui orando, quando eu fui levar a caixa no correio, eu falei assim, Senhor, não me permita perder o equilíbrio, o juízo. Eu sei que o diabo está aqui, me mordendo o calcanhar. Mas eu não quero, Deus, me ajuda. Eu ainda estou na metade do meu dia, ainda tenho muita coisa pela frente. E eu não quero me soltar da videira. E o inimigo vai, e depois no final eu ainda agradeci. Obrigado, Senhor, porque tudo isso aconteceu e o Henrique estava em casa. Obrigado, Senhor, porque tinha a Fernanda, que estava, né, com lucidez suficiente para me ajudar, porque eu não sabia o que fazer. E fui agradecendo, porque eu comecei a olhar que as coisas podiam ser piores. E no final se resolveu e virou uma história engraçada. Mas o que vai acontecer na nossa vida é isso. Situações que fogem do nosso controle. E que vão fazer com que a gente saia da videira. E solte os cachorros. E eu tenho aprendido a não fazer nada que eu me arrependa depois. Eu estou chegando nos 52 anos, então agora eu já tenho uma boa contabilidade, coisas que eu já me arrependi. E uma coisa que eu tenho buscado é manter a minha serenidade, mesmo nesses momentos difíceis. E aprendi mais uma lição. Peça ajuda de alguém que está sereno, que está de boa, que pode te ajudar. Ouça o que ela está falando. Não ouça os seus próprios pensamentos. E isso é igreja. Por isso que esse texto tem tudo a ver com ser igreja.
Quando eu vim para cá, uma das primeiras mensagens, se não foi a primeira mensagem que eu fiz sobre esse texto. Que Jesus é a videira verdadeira, e nós somos ramos, todos nós, eu, vocês. E as nossas vidas só terão sentido se nós permanecermos na videira. E nós só vamos ter a alegria se nós obedecermos os mandamentos, se nós amarmos uns aos outros. E o maior desafio, talvez, dentro de uma igreja, é amar uns aos outros. Porque a igreja, como uma grande família, a gente começa a conhecer as pessoas, começa a conhecer os seus maus hábitos, os seus pecadinhos. E a gente começa, a criar algum tipo de resistência, mas nós precisamos entender o que Deus deseja de nós. Que nós tenhamos frutos. E, de novo, lembra da minha visita até a vinícola? Cada um de nós vai produzir um fruto diferente. Alguns frutos serão frutos simples, darão assim, algum tipo de produto, talvez não tão sofisticado. Alguns outros vão ser usados para uma coisa mais sofisticada, mas todos os ramos podem dar frutos. E todos os frutos são importantes. Não se desperdiça nada na videira. Não se desperdiça nada. Então, quer dizer que todos nós somos importantes. Nós não podemos perder ninguém. E eu quero convidar você a permanecer na videira. A continuar seguindo um dia de cada vez, olhando para Jesus, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição, o bom pastor, a porta, a luz do mundo, o pão da vida. Porque se não é por Jesus, então, não faz sentido. Não faz sentido ter vindo aqui hoje, no final de um domingo, com tantas outras opções. Mas se você escolheu estar aqui, eu te incentivo a continuar permanecendo em Jesus. Que Ele vai cuidar não só da sua vida, mas vai cuidar dos seus sonhos. Você precisa se unir à videira, entregue sua vida a Cristo hoje. Você precisa ser podado para crescer. Permita que o Pai continue a sua obra em você. E você deseja frutificar para a glória de Deus, então viva os mandamentos, ame uns aos outros, cheio da seiva de Cristo. Olha que bonito, cheio da seiva de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos ajude a ser essa igreja que permanece em Jesus, essa igreja que eu desejo e sonho, que seja acolhedora, que seja uma igreja discipuladora, e que reparta o amor de Jesus com uma atitude missional a cada instante. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essas declarações que Jesus deixou, ó Pai, e que podemos revisitá-las e podemos ajustar as nossas vidas à luz de cada uma dessas declarações. Que o Senhor, ó Pai, visite os nossos corações. Nos ajude a permanecer em Jesus diante das tribulações, das angústias, das lutas. Não permita que o inimigo das nossas almas, Senhor, tenha poder sobre nós, mas quebra em nome de Jesus todas as artimanhas do inimigo. Que o Teu Espírito continue sondando o meu coração, me ajudando a iluminar, Senhor, as áreas do meu coração ainda há trevas. Porque eu quero, Senhor, me permanecer 100% em Jesus. Que, Pai, esse desafio seja nosso como igreja. Que o Senhor ajude-nos, ó Pai, a viver os nossos próprios desafios. E que os frutos sejam desfrutados por aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, e que eles possam ver, Senhor, em nós, a vida que temos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome dele que nós oramos. Amém.